Boa noite, irmãos. É com muita alegria estaremos iniciando o nosso culto de doutrina, de oração e doutrina nessa noite. Eu convido os irmãos, aqueles que podem, a colocar de pé. Iremos orar, fazer uma oração ao nosso Deus, agradecendo pelo dia que Ele nos deu, que nós passamos debaixo das suas bênçãos, suas misericórdias, seus livramentos. Então nós só temos que agradecer a Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos te agradecer, Pai, pelo ar que respiramos. Queremos agradecer, Pai, pela chuva que o Senhor tem derramado sobre a nossa Porto Velho, Pai. Tudo isso, Pai, nós sabemos que tem um propósito e nós somos gratos a tudo isso a Ti, Pai. Queremos te agradecer também, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui na Tua casa, juntamente, Pai, com todos os irmãos aqui presentes, para louvar, Pai, e bendizer o Teu santo nome, Pai. Pedimos também que o Senhor nos dê a devida concentração, Pai, nesse momento, para que nós possamos ficar concentrado, Pai, na Tua palavra e que nós possamos entender, Pai, o que o Senhor tem nos falar nessa noite, Pai. Abençoe o pregador dessa noite, use-o, Pai, na Tua palavra, que o Senhor possa cada dia dar sabedoria, dar disposição ao nosso pastor Rafael, para que ele sempre possa estar pronto para ensinar a Tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo, é o que oramos em Teu nome santo. Amém. Peço à igreja que permaneça de pé. Convido aqui à frente os irmãos dos louvores. Iremos cantar o hino de número 160, a fé contemplada. E logo o cântico, nós iremos ler a palavra do Senhor, aí os irmãos podem sentar.
Obrigado, irmãos. Ainda de pé, iremos ler a palavra do Senhor, se encontra em Colossenses 2, iremos ler do versículo 16 ao 23. Eu irei ler e os irmãos acompanhem o projetor. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que come ou bebe, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos. O corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo, que dizem: não mexam, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamento humanos sobre coisas que se deterioraram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exige devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Amém? Oremos. Nosso Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez estamos gratos por estarmos falando, Pai, contigo, e também para agradecer, Pai, por essa palavra que foi lida nesse momento, Pai. Que o Senhor coloque em nossos corações esses versículos bíblicos que nós acabamos de ler, que nós possamos refletir na Tua palavra nessa noite, Pai. Muito obrigado por tudo, é o que oramos em Teu nome santo. Amém. Poder sentar, igreja. Convido novamente os irmãos dos louvores a vir aqui à frente. Iremos cantar um corinho. Se o coração
Amém? Agradeço aos irmãos que nos ajudaram nessa primeira parte, os músicos que sempre estão dispostos nessa disposição de estar louvando ao nosso Deus. Terminando essa primeira parte do nosso culto de oração e doutrina, nós teremos 3 partes desse culto. A primeira nós já louvamos e agora vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor. E após a palavra do Senhor, nós iremos agradecer, momento de oração, nós iremos agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos derramado em nossas vidas. Antes de passar a palavra ao pastor, eu peço aos irmãos que verifiquem seus celulares, por gentileza, e coloquem no modo silencioso. Convido nesse momento o pastor Rafael para trazer os avisos e deixar a mensagem nessa noite. Boa noite, meus irmãos. Queremos render graças ao Senhor por tudo que Ele tem nos proporcionado e também pela chuva que Ele mandou agora há pouco. Eu quero deixar os avisos, mas lembro os irmãos que domingo que vem, às 9 horas da manhã, nós teremos escola bíblica dominical e vamos continuar expondo as cartas pastorais. Então, desafio você a participar junto com a sua família. Temos classes para todas as idades, mas conduza consigo sua Bíblia, um caderno, uma agenda, caneta, para você fazer as devidas anotações, tá bom? E aí eu também quero pedir a você, continue orando com o nosso projeto, ore pelo projeto, ore pelos missionários, contribua para que a obra do Senhor continue avançando. Também lembro você do nosso projeto Famílias Abençoando Famílias. Nós estamos pleiteando algo diferente para esse ano e no momento oportuno nós iremos compartilhar com a igreja. Mas peço a você, ore e contribua. Há muitas famílias necessitando de alimentos, muitas. Nós temos agora uma relação com 6 famílias, 6, né? 6 famílias necessitando de alimentos, meus irmãos. Então peço a você, no próximo culto, traga o seu donativo, o arroz, o feijão, o macarrão, o açúcar, para a gente continuar abençoando famílias que não têm alimentos em casa, tá bom? E peço a você, ore pela construção do nosso novo templo, para que o Senhor continue nos abençoando e suprindo as nossas necessidades. Ontem nós começamos a classe do discipulado avançado sobre hermenêutica. Na próxima terça-feira nós não teremos a aula, tá bom? A aula vai ser na última terça do mês. Então, atente aí, por favor, os alunos. Tivemos um grupo muito bom ontem, mas na terça-feira agora não teremos aula. Será na última terça-feira, no mesmo horário, às 19h30. Porém, o curso da Nova Criatura terá aula normal terça-feira, tá? Então, a classe Nova Criatura terá aula normal na próxima terça, às 19h30. Amanhã, dia 13, haverá um encontro da União Masculina. Então, homens, adolescentes, jovens e adultos, amanhã, às 7h30, lá na casa do irmão Jonas, tá bom? Ele já compartilhou conosco a localização. Desafio todos os homens a chegarem amanhã lá na casa do irmão Jonas. E também lembro a melhor idade que no sábado, dia 15, às 9 horas da manhã, o encontro da melhor idade lá na casa da irmã Rosália, tá? Você que tem de 55 anos para cima, não faltem esse encontro amanhã, sábado melhor, dia 15, às 9 horas da manhã. E também no sábado, dia 15, só que 4 horas da tarde, teremos evangelismo. E aí eu peço à igreja, vamos chegar num bom grupo. Venha com a camisa da conferência do ano passado, de 40 anos, para a gente ir uniformizado, tá bom? Mas chegue, vamos juntos convidar pessoas para ouvirem o evangelho. Sábado agora, às 16 horas. No domingo, terceiro do mês, será o nosso café da manhã, tá bom? Então não tome café na sua casa, venha à igreja e vamos tomar café em comunhão uns com os outros no próximo domingo, dia 16, às 8 horas da manhã. E após a EBD, nós teremos uma reunião com os membros. Há alguns irmãos, algumas famílias que serão membrados no próximo domingo. Então você que é membro da igreja, a sua presença é fundamental e indispensável, tá bom? Domingo agora, dia 16. E aí eu encerro os avisos
dizendo o seguinte, que nós não teremos o retiro de carnaval. Porém, todavia, entretanto, nós teremos o retiro de Páscoa. O retiro de Páscoa vai acontecer do dia 18 a 21 de abril. Então já coloca na sua agenda aí, por favor, do dia 18 a 21 de abril. E o tema que nós vamos trabalhar esse ano será aculturação. Você já ouviu falar na cultura woke? Você sabe o que é isso? Você sabe que alguns jovens, quando saem do ensino médio e ingressam numa universidade, eles se desviam da fé? Por que se desviam? O que acontece? O que muda? Você sabe quais são os meios usados para aculturar as pessoas? Será que um filme é um meio de aculturação? Será que o Big Brother é um meio de aculturação? Será que séries, que músicas, que cinema? Então, gente, eu peço a vocês, agenda aí, do dia 18 a 21 de abril. Nós vamos citar também o que é o ativismo LGBTQI+. Então, os assuntos são pertinentes, são atuais, e eu tenho certeza que todos os irmãos que forem irão ganhar bastante conteúdo. Então, do dia 18 a 21 de abril, o nosso retiro de Páscoa com o tema aculturação. No próximo domingo, nós vamos trazer maiores informações, tá? Os valores, nós buscamos, lutamos para manter o mesmo do ano passado. Você sabe que a carne aumentou, o café nem precisa dizer, mas a gente procura manter os mesmos valores para que vá uma maior quantidade de pessoas, pois nós entendemos que esse assunto é de suma importância para a igreja, tá bom? Então, meus irmãos, não falte, participe, agenda aí, do dia 18 a 21 de abril, o nosso retiro de Páscoa. Sem mais, eu peço a você também que ore por alguns irmãos que estão viajando. A irmã Laurita e o irmão Wilson, eles viajaram e eles pedem as nossas orações, tá bom? Ore pela irmã Rita e pelo Rodney, que também estão viajando. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no texto que nós acabamos de ler. Ô, meu Paulo, obrigado, tá, meu irmão? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. E eu vou pedir aos irmãos, aqueles que puderem, em reverência à palavra do Senhor, coloque-se em pé quando você encontrar o texto. Repetindo, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do verso 16 ao 23. E quando você encontrar, diga um amém bem feliz aí. Para um culto fúnebre, esse amém está ótimo. Mas para um culto de oração e doutrina pode melhorar. Amém, irmãos? Diz assim: portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo, e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Verso 23. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Amém? Oremos.
Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome, agradecidos pela leitura da tua palavra. Ó Deus, nós rogamos que nesse momento o teu santo e poderoso Espírito fales profundamente ao nosso coração, que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito estejam concentrados para aquilo que haveremos de ouvir, e que não venhamos, meu Deus, ficar com conversas paralelas, com pensamentos paralelos, mas que todo o nosso ser esteja concentrado para aquilo que haveremos de ouvir. Fala conosco por meio da tua palavra. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, podem sentar? Semana passada, nós trabalhamos o seguinte tema: Cristo liberta, os falsos mestres escravizam. Vimos que Cristo, ele fez algo por nós, o que vai ser contrastado com o que os falsos mestres ensinavam. Em Cristo, nós temos atitudes. Nos falsos mestres, narrativas, discursos e falácias. Enquanto os falsos mestres falavam, Cristo fazia. Então nós temos essa diferença gigantesca. Cristo, ele veio ao mundo e ele morreu por nós. É dito no versículo 13, na parte B, assim: então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. No verso 14, Paulo vai dizer: ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Os falsos mestres não se sacrificaram por ninguém. Pelo contrário, eles desvirtuavam a mente das pessoas. Eles distorciam a palavra do Senhor e a lei do Senhor. E quando a gente olha para essa seção de versos, nós vamos perceber que Jesus, ele é aquele que vai mudar a nossa vida. Não por simples discursos, mas por uma solene atitude. Não por aquilo que ele falou que faria, mas por aquilo que ele fez. E então, eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o seguinte tema: uma nova vida com Cristo. É isso que nós vamos aprender com esse texto. Uma nova vida com Cristo. Meus irmãos, ao longo da história, líderes religiosos criaram e continuam criando meios, regras e leis para as pessoas serem salvas e viverem uma vida em santidade. Essas leis e ensinamentos são frutos dos pensamentos humanos, e eles não são fundamentados nem em Cristo e nem na palavra de Deus. Esses homens ensinam que o sacrifício feito por Cristo na cruz não foi suficiente para promover uma qualidade espiritual de vida. Então, é preciso Cristo mais alguma coisa. É preciso confessar Jesus, mas também fazer algo a mais. Porém, Paulo vai dizer que os irmãos de Colossos, eles haviam se convertido a Cristo. Eles estavam firmados em Cristo. Eles foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E que por meio da morte de Cristo, eles foram reconciliados com Ele. Dito isso, ele vai dizer assim no verso 10 do capítulo 1. Olha na sua Bíblia, por favor. Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante de quem? Do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Agora, olha o Colossenses 2, verso 6 e o verso 7. Como, pois, recebestes quem? Quem? Receberam quem? Olha só. Assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças.
Você percebe que Paulo está mostrando aos irmãos em Colossos que a vida deles inicia em Cristo, se firma em Cristo, se desenvolve em Cristo. Não é em regras, não é em normas, não é em leis criadas por homens, mas é tão somente em Cristo. Eles aceitaram Cristo, então eles devem andar, permanecer em Cristo. E aqui, meus irmãos, eu quero compartilhar duas verdades sobre essa nova vida. Porque quando nós estamos em Cristo, quando nós recebemos Cristo como Salvador, Ele vai nos libertar de algumas coisas. Ele vai nos libertar daquilo que os homens criaram ou inventaram. Eu vou trabalhar essa mensagem, mas também fazendo uma ponte, uma conexão para a semana que vem. Porque Cristo, Ele liberta. Lá em João 8,36, ele vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas livres do quê? Do que o ser humano se torna livre quando ele se converte a Cristo, quando ele está em Cristo, quando ele anda em Cristo? Então hoje vai ser uma parte A da mensagem. Na próxima semana nós já vamos adentrar o capítulo 3 e vamos ver também do que Cristo ele vai nos libertar. Mas hoje eu quero compartilhar com você, olha aí na sua Bíblia, o verso 16 e 17. Porque essa nova vida com Cristo, ela vai nos libertar do quê? Verso 16 e 17. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Meus irmãos, a nova vida com Cristo nos liberta, primeiro, do legalismo. Entendam, por favor, a palavra legalismo. Nós não haveremos de encontrá-la na Bíblia. Contudo, essa palavra é muito usada, ela é muito comum no campo, no terreno religioso. E essa palavra, ela tem como objetivo ensinar as pessoas a cumprirem regras, normas, leis, visando a salvação eterna ou a santificação de vida. Eu não estou falando a lei por lei. Por exemplo, se você é uma pessoa ordeira, se você cumpre a lei, você pode ser chamado de um legalista. Não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a leis criadas por homens que eles inventam na tentativa de ajudar as pessoas a serem salvas. É esse legalismo, é essa imposição. Eles dizem: olha, você precisa fazer isso para ser salva. Mas será que eles estão certos? Faz sentido isso à luz das Escrituras? Porque segundo esses homens, se você ou se a pessoa cumprir as regras, atender às normas e às leis criadas e estabelecidas por uma determinada religião, por uma determinada denominação, por uma determinada igreja, a pessoa então ela é salva. Porém, se essa pessoa deixar de cumprir as leis criadas por eles, a pessoa faz o quê? Perde a salvação. Isso é o legalismo. Essa nova vida em Cristo, ela vai nos libertar desse legalismo. Será que eu preciso me adequar a regras humanas para ser salvo? Será que se eu não cumprir a lei e a regra de uma denominação, eu perco a minha salvação? E aí, para você pensar melhor no assunto e para a gente
abrir o nosso entendimento, eu quero compartilhar 3 exemplos para você entender o que é isso aqui na prática. O que é esse legalismo, ok? O primeiro exemplo, eu começo fazendo uma pergunta. Biblicamente, é pecado comer sem lavar as mãos? Biblicamente, é pecado? Sim ou não? Tem certeza? Olha, comer sem lavar as mãos vai contaminar a alma ou o espírito de alguma pessoa? Será que não? Vocês têm certeza? Gente, olha. Abra a Bíblia de vocês aí, por favor. Em Marcos, capítulo 7, verso 1 ao 5. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 7, do verso 1 ao 5. Os fariseus e os judeus, eles acreditavam que lavar as mãos antes de comer era uma tradição que deveria ser seguida. Era uma tradição que não poderia ser quebrada, ok? Então, olha o que vai dizer Marcos 7, do 1 ao 5. Encontrou? Diga amém. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Verso 3. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Verso 5. Então, os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Agora ouça os versos 6 ao 8. Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas, como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Percebe o problema? Percebe? Eles não obedeciam à palavra, eles distorciam, mas eles queriam que os seus rituais, que as suas tradições fossem mantidas, fossem cultivadas. E você percebe que Jesus não era nem um pouco politicamente correto, não é? Porque quando falaram ou perguntaram para Jesus, ele disse assim: hipócritas. Jesus não tinha aquele vocabulário de ficar em cima do muro, não. Porque os fariseus, era uma tradição deles, ok. Eles tinham esse costume, ok. Mas por que eles queriam que todo mundo adotasse os costumes deles? Por quê? Mas o que era para fazer, o que Deus mandava fazer, eles não faziam. Percebe? É legalismo. E aí, nós temos um texto que é correlato a esse. Quando eu digo correlato, é porque existem 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, os 3 escreveram sobre a mesma visão, ok?
E aí, lá em Mateus 15, abra sua Bíblia lá, por favor, agora. Mateus 15, o verso de número 20, Jesus vai responder o que os fariseus perguntaram. Por que que os seus discípulos, eles comem sem antes lavar as mãos? Aí Jesus vai responder. Mateus 15, verso 20. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Pode ser falta de higiene. Pode trazer algum problema na saúde física. Mas o que isso vai contribuir para o nosso crescimento espiritual? Em quê? Se eu como sem antes lavar as mãos, o que isso vai agregar no meu crescimento ou no meu fortalecimento espiritual? Nada. Mas é o legalismo, percebe? E o legalista, ele sempre vai agir assim, grava isso aqui. Todo legalista, ele quer que você faça o que ele faz. Independente se é certo ou errado. E eles perguntaram, mas por que os discípulos seus não fazem a mesma coisa? E aí Jesus, nada politicamente correto, hipócrita. Não é isso que contamina o homem. E aí eu disse, são 3 exemplos. Permita-me compartilhar o segundo. E aí eu vou fazer uma pergunta. Biblicamente, é pecado se casar? Jefter, é pecado se casar? Eu estou olhando para o Jefter porque nós estamos fazendo um curso de noivos. É pecado se casar? Biblicamente, é pecado os líderes religiosos se casarem? Biblicamente falando, é pecado comer determinadas comidas? Biblicamente, é pecado comer determinada carne de animais? Sim ou não? Abra sua Bíblia aí, por favor. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Do verso 1 ao verso 5. E nós vamos expor esse texto nas cartas pastorais, tá? Mas aqui nós temos o segundo exemplo do que é o legalismo. 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. Encontrou? Diga amém. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos. É a mesma palavra que Jesus usou lá, tá, gente? É a mesma. Só que aqui Paulo diz, hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Verso 3. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Um outro exemplo de legalismo. É proibido se casar. A Bíblia não proíbe nenhum cristão, nenhum líder religioso a se casar. A Bíblia não proíbe. Mas o legalismo, sim. O legalismo, ele cria as suas leis em detrimento à palavra de Deus. Muitas leis criadas pelos legalistas, e eu citei no início a palavra, essas pessoas, eles acham que os métodos criados por eles são mais eficientes do que os que foram criados por Deus. Então, por isso que eles criam leis para que as pessoas sejam escravizadas.
Por isso a mensagem da semana passada foi: Cristo liberta, os falsos mestres escravizam. Eles escravizam porque eles criam leis, fruto do pensamento humano, mas não tem nenhuma ligação com a palavra. E aqui Paulo é muito claro: proíbem o casamento, olha só, e ainda a comer certos alimentos. Como? De onde foi que eles tiraram isso? Da Bíblia? Jamais. Não foi. E aí, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 8, abra lá, por favor, porque no capítulo 8 da carta aos Coríntios, Paulo vai tratar um assunto sobre carnes oferecidas a ídolos. É pecado ou não é pecado? Pode comer ou não pode comer? Então havia esse embate na igreja de Corinto, se podia comer carne sacrificada a ídolos ou não. Mas olha o que Paulo vai responder em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 8. Encontrou? Diga amém. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos. E se comemos, nada ganhamos. Simples. É simples. O que é preocupante com os legalistas é porque Paulo, lá a Timóteo, ele diz que quem foi que criou os alimentos? Foi Deus. E que esses alimentos, eles devem sim ser ingeridos, recebidos com ação de graças. Aí, ele diz assim: pelos que são fiéis e conhecedores da palavra. Ou seja, a pessoa que está em Cristo, que vai permanecer em Cristo, vai conhecer a verdade. Conhecereis a verdade. Você percebe? Quando alguém fala, não pode comer porco, eu digo, onde está isso na Bíblia? É legalismo. Não pode comer determinados animais, carne de animais. Onde é que está isso na Bíblia? Não se tem. E aí é interessante porque o versículo, ele está nos ensinando que a comida não promove a salvação de ninguém. E também não torna ninguém mais santo ou menos santo. Se você come porco, se você come frango, se você come carne bovina, te torna mais santo ou menos santo? Mais salvo ou menos salvo? Não. Agora, se você tem uma opção alimentar, aí não se discute. É opção, é escolha. Se você quer ser vegano, que seja vegano. Agora, você quer que todo mundo seja vegano? Não dá. Não dá. Se você não gosta de Coca-Cola, não tome Coca-Cola. Se você não gosta de café, não tome café. Mas não queira que todo mundo tenha o mesmo paladar que o seu. É simples. Comer ou não comer, Paulo vai dizer, não muda nada. Não perdemos nada se comer e também muda nada se não comer. É o que ele vai dizer. E aí, Jesus, ele vai dizer assim, em Mateus 15, 11, não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. E Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É o segundo exemplo. O comer sem lavar as mãos. O legalismo ensina que o homem não pode se casar e que tem que se abster de certos alimentos. Mas tem um terceiro e último exemplo. Qual é a igreja que salva? Qual é a igreja que salva? Qual é a igreja que salva? Se alguém perguntar para você assim, olha, eu quero me entregar a Jesus Cristo, eu quero recebê-lo como meu Salvador, qual é a igreja que eu tenho que ir?
Meus irmãos, tem líderes religiosos que chegaram ao cúmulo de afirmarem que a salvação só na igreja deles. Tem irmãos aqui que, por ética, eu não vou citar os nomes, que sabem o que eu estou falando. Esses homens, eles ensinam assim, que a salvação só pode ser alcançada nas igrejas deles. E se você sair da igreja deles, já era. Perdeu a salvação. E agora? Deixa eu ensinar para você uma coisa. Olha comigo aí, Colossenses 2, versos 5 e 6. Esse é o terceiro exemplo do legalismo, tá? Salvação só na igreja tal. Salvação só na denominação tal. Salvação só ali. Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses 2, 5 e 6. Pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. E eu me alegro de que estejam vivendo como devem. Olha só, eu me alegro de que estejam vivendo como devem. E de que sua fé em Cristo é forte. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Se um dia você ouvir o pastor Rafael dizendo: a única igreja que salva é o Templo Batista Bíblico da Floresta, podem me chamar de herético. Podem falar: o senhor é um falso mestre. Pode falar. Se algum dia eu afirmar que salvação você só vai encontrar nessa igreja, e que se você sair dessa igreja, eu vou profetizar para Deus te levar, me chama de falso herege, de falso profeta. Deixa eu ensinar você a uma coisa. Qualquer pastor, qualquer líder religioso, se eles disserem assim: salvação só nessa igreja, e que se você sair dela você perde, eu vou ensinar você a fazer uma pergunta, com muito respeito e com muita educação. Chega para ele e diz assim, se ele, não sei se ele é apóstolo, se ele é pastor, se ele é bispo, tem um dia que até viram quase anjo já, tanto título que tem. Mas com muito respeito e com muita educação, você chega lá e fala assim: pastor, bispo, presbítero, ancião, não sei. Com todo respeito. Pergunta assim: então, a salvação só se encontra aqui na igreja? Ele vai dizer sim. Aí você pergunta: que ano que foi fundada essa igreja? Ele vai dizer o ano. Aí você pergunta assim: então quer dizer que não teve salvação antes dessa igreja ser fundada? Coitado de Paulo. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, não foi salvo porque a igreja não existia ainda. Percebe a coisa? Isso é legalismo. Isso é um autoritarismo para você não sair da igreja. Ou para você viver dentro da igreja, buscando salvação na igreja. Meus irmãos, quem salva não é a igreja, quem salva é Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu na cruz. Foi Ele quem cravou, tirando aquela culpa que era nossa. Foi Cristo, não foi pastor, não foi padre, não foi líder religioso, não foi igreja, não foi denominação. Quem morreu na cruz foi Jesus. Salvação só Ele e só nele. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, igreja? Então, 3 exemplos que esclarecem o que é o legalismo. Se você está em Cristo, você tem uma nova vida. E se você tem uma nova vida, você não precisa viver em função do legalismo. Mas não é só isso. Eu disse que são 2. Olha Colossenses 2. Um de vocês aqui do meu lado direito, leia o verso 18. Depois, do meu lado esquerdo, o 19, por favor. Colossenses 2, verso 18, meu lado direito. Meu lado esquerdo, o 19, por favor.
19, lado esquerdo. Amém, meus irmãos. Então veja só, quem está em Cristo tem uma nova vida. E essa nova vida em Cristo nos liberta do legalismo. Mas não só disso. Essa nova vida em Cristo nos liberta também do sincretismo religioso. Pastor, que palavra é essa aí, irmã Maria Moura? Sincretismo. O que é isso, não é não? Olha só como o dicionário define o sincretismo. Sistema filosófico ou religioso que combina princípios de várias doutrinas. Trocando em miúdos, irmã Maria, é mais ou menos assim. É uma mistura de doutrinas religiosas. É um pouquinho do cristianismo, é um pouquinho do judaísmo, é um pouquinho do espiritismo, é um pouquinho do islamismo, é um pouquinho do budismo. Ficou mais fácil entender, não ficou? É isso. E aí, as pessoas, os legalistas, eles vão criando essas formas de ensino. E aqui, você precisa lembrar que Paulo, ele está combatendo duas coisas. O gnosticismo, mas também o legalismo judaico. Lembram que alguns judeus, eles queriam que os cristãos gentios praticassem a lei que foi escrita por Moisés para a nação de Israel? Então Paulo está combatendo esse sincretismo aqui, principalmente o gnosticismo, que era uma filosofia que tentava adentrar a igreja de forma sutil. E eles eram dualistas, eles diziam assim que o que você faz com o corpo pouco importa, porque o corpo é mau, agora a matéria é boa. Mas só o que você faz no corpo não atinge a sua matéria, ou melhor, a sua alma. Então Paulo está combatendo exatamente isso. E aqui, no versículo, Paulo vai dizer que esses falsos mestres ensinavam duas coisas. Primeira, a adoração de anjos, e eles alegavam ter visões a respeito dessas coisas. Ou seja, esses homens ensinavam uma adoração mista e não exclusiva. Para eles, poderia adorar a Deus, mas também poderia adorar os anjos. A gente pode adorar anjo? A gente pode adorar anjo? Não. Só Deus deve ser adorado. A gente não adora a criatura, a gente adora tão somente o Criador. É isso que Paulo vai dizer. Eu não posso inverter a minha adoração e muito menos dividi-la. Eu tenho que adorar tão somente a Deus. Mas esses homens sincréticos e legalistas, eles ensinavam isso. E aí quando você olha para o capítulo 1 de Colossenses, versos 16 e 17, ele vai dizer assim, do 15 ao 16, melhor. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Mas esses homens adoravam anjos. Eles diziam que os anjos deveriam ser adorados. Paulo diz, não, a gente não adora a criatura, a gente adora o Criador. Mas não só isso, eles também alegavam ver coisas que não viam. Eles alegavam ver coisas que não viam. E aqui é interessante esse ponto. Por quê? Porque os ensinamentos deles não eram fundamentados na palavra, mas em visões. É interessante isso. Por quê? Porque a partir do momento que se estabelece uma doutrina ou um conjunto de ensino
em cima de visões, eu pergunto, para que eu preciso da Bíblia? Para quê? Se Deus vai me revelar por sonhos, por que Ele me deu a revelação divina, que é a palavra dEle? E diga-se de passagem, eu posso ter vários tipos de visões, eu não posso? Como é que eu sei que é de Deus e não é? Eu posso sonhar um monte de coisas, eu não posso? Como é que eu sei que o meu sonho é de Deus e outro não é? Quem que vai definir isso para a gente? Então, o que Paulo está dizendo é que esses homens, eles alegavam ver coisas assim. Só que Paulo, ele vai dizer no verso 18, que esses homens, eles eram orgulhosos. A mente era pecaminosa. É o que ele vai dizer no 18. Mas por que esses homens, eles eram orgulhosos? Por duas razões. A primeira razão é porque eles fundamentavam os seus ensinos em cima daquilo que eles achavam e não daquilo que estava escrito. E aqui, meus irmãos, deixa eu abrir um parêntese. Eu acredito que se Deus quer falar comigo, irmão Martinho, Ele vai falar comigo. Ele não vai falar com você para falar comigo. Eu entendo que Deus, Ele é um ser que fala pessoalmente e diretamente conosco. Eu posso falar assim, olha Maria Moura, Deus me deu uma visão. E não for. E não é de Deus. Percebe? É o orgulho. Mas aonde é que está essa visão sua à luz da Bíblia? Não, mas Deus me revelou. Onde? Cita o texto, cita o capítulo, o livro, o versículo, o autor, e aí sim eu vou entender. Nós ontem aprendemos os métodos de interpretação no curso de hermenêutica. O método alegórico, literal, histórico, gramatical. E esses métodos são importantíssimos na hora de interpretar a palavra do Senhor. O nome Apocalipse significa o quê? Revelação. Ou seja, Deus já revelou tudo. Mas esses orgulhosos, que é assim que Paulo os chama, eles fundamentavam os seus ensinos em visões. Eles alegavam verem coisas. Paulo diz, são orgulhosos. Eles são orgulhosos por isso. Primeiro, porque ensinavam, fundamentavam seus ensinos, não na palavra, mas nas suas mentes. Ok? E segundo, por que eles eram orgulhosos? Olha o versículo 16. Portanto, não deixem que ninguém os condene. Lembra dos fariseus? Que censuraram os discípulos de Jesus porque comeram sem lavar as mãos? Eles condenaram os discípulos. Porque para eles, os discípulos não terem lavado as mãos foi um erro grotesco. Não poderia ter feito isso. Então logo vem a condenação. Isso é orgulho. O orgulho se prova assim. E aí, eu gosto do versículo, na tradução corrigida fiel, porque no verso 8, no verso 16 e no verso 18, vai aparecer assim, ó, ninguém. No verso 8, ninguém vos faça presa sua. Tem um monte de líderes religiosos predadores, fazendo as pessoas suas presas, viu? Cuidado. Cuidado com esses predadores aí, fazendo pessoas de vítimas e as fazendo de presas. Cuidado. Ninguém vos faça presa sua. Depois, no verso 16, Paulo diz, ninguém vos julgue pelo comer, beber, ou por causa dos dias de festa, lua nova ou dos sábados. A pessoa quer guardar o sábado, que guarde. Mas não venha querer condenar quem guarda o domingo, não. Está aqui, ó. Eles não podem se tornar árbitro daquilo que nós entendemos ser correto. Mas tem pessoas que fazem isso. O legalista, ele tem essa mania de querer julgar, de querer condenar o outro que não faz o que ele faz. E aí Paulo diz o terceiro ninguém, no 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Nós não somos chamados, nós não temos uma nova vida em Cristo para ser dominado pelo homem, mas sim por Jesus.
Ele sim é o nosso controlador. Se eu não faço o que é errado, é porque Cristo me controla. Eu tenho vontade de fazer o que é errado, eu tenho, mas eu não vou fazer, não é porque o pastor vai brigar, porque a esposa vai brigar, porque o esposo vai ficar com raiva, não. Eu não faço porque quem me controla é o controlador da minha vida. E esse é Deus. Não é a igreja. Eu não vou fazer porque eu vou ser disciplinado. Porque eu vou ser excluído. Não, eu não faço porque Deus é quem controla a minha vida. E aí eu termino com os versos 20 ao 23. Paulo vai dizer bem assim: vocês morreram com Cristo e Ele os libertou do quê, meus irmãos? Dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física. Final do versículo. Mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Em nada. Os meus desejos, os meus pecados não serão vencidos por isso aqui, não. Vou guardar o sábado. Não vou comer carne de porco. Não vou tocar nisso. Não vou mexer naquilo. Não muda. O que vai nos refrear ou nos frear. E aí, como eu disse para vocês, olha o verso 1 do capítulo 3. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Todo esse legalismo humano não serve para nos fazer vencer os desejos da nossa natureza pecaminosa. Por termos uma nova vida em Cristo, o que vai nos fazer, ou quem vai nos fazer vencer os desejos da natureza pecaminosa, é tão somente o Senhor. Então, meus irmãos, cuidado. Cuidado com o liberalismo. Cuidado com o legalismo. Cuidado com o sincretismo religioso. Cuidado com essas leis humanas. Não mexa, não toque, não prove, não faça. Cuidado. Se o seu coração e o meu coração não estiver em Deus, na pessoa bendita de Cristo, leis, regras e normas a gente viola. Se o nosso temor não for ao Senhor, nada mais nos freia. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar? Convido você a colocar-se em pé. Logo após a oração, nós teremos um momento em oração aqui na igreja, mas nós haveremos de encerrar a transmissão tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, nós somos gratos pela Tua graça, pela pessoa bendita de Jesus em nossas vidas. Ó Deus, obrigado, Pai, porque o que vai nos fazer vencer as tentações e frear os nossos desejos pecaminosos não é aquilo que o homem cria, mas é um coração voltado para o Senhor. O provérbio diz que é o temor ao Senhor que nos faz desviar do pecado. Ó Deus, não são as regras que criamos, não são as leis que estabelecemos, mas é quando nosso coração e mente decidem tão somente te obedecer. Há muitas regras religiosas criadas pelos homens que, ao invés de produzirem resultados benéficos, têm causado uma tragédia muito grande na mente de muitas pessoas. Por isso eu te peço, Pai, que todos nós venhamos sempre nos centralizar na Tua palavra e na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ó Deus, que nós venhamos viver para o louvor da Sua glória, que as nossas atitudes sejam sempre do agrado do Senhor, porque o Senhor nos ensinou a Te amar e a Te obedecer. Nós oramos na missão de Cristo. Amém. Irmãos, podem sentar? Me despeço dos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube.
Agradeço a todos vocês. Se ainda não deixou o joinha, deixe no vídeo e aproveite para compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e até domingo, se Deus nos permitir e Cristo não voltar.